Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. E hoje estou recebendo mais uma autoridade aqui no nosso estúdio, aqui no Sala 203, o prefeito de Paraí, Gilberto Zanotto. A gente vai conversar com o prefeito Gilberto em 2 minutinhos, logo após o nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Gilberto, desse empreendedor, desse prefeito do município de Paraí. Primeiramente, prefeito Gilberto, gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouco do teu tempo. Eu sei que o tempo de vocês é curto, né, bastante trabalho, mas dedicar um pouquinho do teu tempo para compartilhar um pouquinho da tua história, da tua trajetória aqui com quem nos acompanha pelo Gauchinho.com, aqui no Sala 203. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Thales. Boa tarde aí, pessoal que está nos ouvindo. É algo diferente, já, Thales, a gente vinha conversando aí nos bastidores um pouco, mas é bom, viu? É bom, é legal a gente passar um pouco para os nossos espectadores, passar para as pessoas que nos conhecem hoje como prefeito e não sabem, na realidade, de onde viemos, de que forma chegamos até aqui. E todo mundo, você, Thales, você que está nos ouvindo, tem uma história de vida. E nesse caminhar, nesse tempo que a gente vem idealizando algo para nós, muitas coisas marcaram, coisas boas, e muitas coisas que a gente não faria mais e marcaram também que jamais a gente faria, porque na vida a gente procura acertar mais do que errar, mas não deixa de errar em algum ponto, em alguma época, em alguma decisão. Nós acabamos dando uma resbalada, como se diz. Mas, enfim, nós estamos aí, Thales, para contar um pouquinho da gente, para mostrar que nós temos família, que nós temos sociedade, que nós temos, acima de tudo, respeito. Respeito com as pessoas e respeito com nós mesmos. Muita gente me fala, às vezes, me perguntam na rua, mas Zanotto, mas você não pode levar tudo pelo coração. Mas eu digo para vocês que não há uma atitude, não há uma ação se não for guiada pelo coração. Nós temos, assim, bastante exemplos por aí que tudo que foi feito de bom foi guiado pelo coração. E muitas vezes, quando se faz pela emoção, a gente dá aquela resbaladinha que a gente falou antes. Mas vamos lá, Thales, o que nós precisamos fazer hoje, então? Vamos lá, vamos começar falando justamente, já começou falando muito bem, né? Falando que as decisões são guiadas pelo coração. Falando em coração, falando em decisões, quem é o prefeito, quem é o Gilberto Zanotto? Te conhece o prefeito de Paraí, né? Já foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito já em uma oportunidade, agora retoma o cargo de prefeito. Mas vamos voltar um pouquinho. Pessoa física do Gilberto. Quem é o Gilberto? Bem, vamos lá, então. Vamos do início. Meu pai, em memória, agora, o dia 22, está fazendo um ano que ele partiu. Meu melhor amigo e meu maior amigo e meu maior companheiro. Vilmo Zanotto, o nome dele, a mãe Cleci, Trevisan Zanotto, e a gente iniciou nossa vida numa casinha bem humilde, Thales, bem humilde. O pai, o que ele deu para mim e o que ele pôde
participar na nossa vida foi se doando com o trabalho dele, não na questão financeira. Ele nunca me disse não para nada. Nós pensávamos em fazer algo, o pai já estava com o martelo na mão lá, iniciando o trabalho, ou na lavoura, em qualquer lugar que fosse. Então, o que nós temos hoje e de mais forte para poder chegar onde nós chegamos foi a vontade de trabalhar, certo? E, assim, aquela questão de fazer o justo, fazer o certo. Então, nós viemos de uma família bem humilde. A minha primeira casa, que eu lembro, tinha janela de madeira, nós não tínhamos janela de vidro. O meu pai, ele fez a pia, me lembro bem que ele fez a pia lá, os móveis da casa, todos eles, a mesa, umas cadeiras, daí ele fazia umas palhas com palha de milho, fazia a cadeira lá, depois ele mesmo confeccionava as cadeiras da gente. O pai foi um cara assim, ele fazia balaio, fazia cesto, fazia pipa, me recordo que uma época nós fazia pipa com ele. Então ele sempre foi uma pessoa bem, como é que posso dizer, para frente, e ele gostava de reinventar as coisas e daqui a pouco também tinha iniciativa para situações diferentes, equipamentos que na época não encontrávamos para trabalho, ele fazia as nossas próprias ferramentas. Daí ali a gente nasceu, começamos nos 6, 7 anos, a gente começou então a ingressar no colégio, na Minérios, hoje, ali na nossa comunidade existia um colégio ali, e a gente foi começando então a desenvolver essa questão própria minha, de não se contentar com o que a gente tem, sempre buscar um pouquinho a mais, inventar algo que eu recém falei do pai, é uma coisa eu acho que vem lá do meu pai, e buscar esse espaço da gente, buscar essa oportunidade às vezes que aparece, não deixar escapar, sempre com coerência e sempre dentro de princípios e de coisas que eu posso dizer assim, justas. Eu gosto da coisa certa, tem que ser certa, doa para quem doer. Então a gente trabalha nessa linha de pensamento. Feito isso, então nós fizemos até a 6ª série lá na Minérios, na época, então a gente migrou para a cidade, onde que lá então tinha o colégio, o Divino Mestre. Nós acabamos estudando lá, então, numa segunda etapa, nós tínhamos, eu acho, em torno de 10, 12 anos que a gente foi para a cidade. Lá, então, eu lembro de um momento muito importante na minha vida lá também, que tinha a escola de banda lá, Thales. O pessoal tinha banda e se aproximava no 7 de setembro, nas festividades, como nós estamos agora, Semana da Prata, Semana Farroupilha, e naquela oportunidade nós íamos marchar, tinha a marcha do 7 de setembro, e com o ingresso da banda, como eu tinha um pouco a estrutura um pouco maior, me deram um tal de bumbo para tocar, então eu fiquei assim, responsável do bumbo. Eu aprendi tão bem aquele bumbo nas aulas de artísticas que tinha na época lá no Colégio Divino Mestre, que me propostearam, me escalaram, me selecionaram lá para tocar no dia 7 de setembro na rua. Porém, eu tinha que daí fazer ensaios durante a semana. E é ali que foi o problema. Então, eu cheguei em casa e eu falei para o pai que eu amava aquele bumbo lá, eu queria tanto tocar naquela banda, na praça, no dia 7 de setembro, e o pai me falou, ele disse, mas como é que tu vai, meu filho? Ele disse, nós estamos a pé, não tem com quem ir, e eu acabei deixando o meu lugar para outro, e eu não consegui, então, ir me apresentar naquele 7 de setembro. Foi uma coisa que eu sempre senti muito, que com isso eu disse, não, mas assim, vou lutar para um dia ter condições, da gente ter um carinho, da gente poder, então, pelo menos, lutar e ter acesso daqui a pouco a novos desafios e algo que a gente quisesse muito, um desejo da gente, um sonho da gente, poder ter condições de concretizar também esse sonho, esse desejo. Passando essa fase, então, eu precisei largar os estudos devido ao pai, uma situação assim
que alguém, vejam só, Thales, é uma situação assim que a gente não abriu para muitos, mas eu estava, eu acho que com 16, 17 anos de idade, e alguém veio para mim e falou que o meu pai teria poucos anos de vida. Teria dois, que um vidente teria dito que ele iria viver mais uns 2, 3 anos só. E eu não sei se coincidiu ou que naquela época o pai começou a ficar meio ruim. E eu pensei comigo mesmo, não, meu pai só tem um, larguei os estudos para ficar com ele. Daí nós estávamos na lavoura sempre com ele, a gente mexia até nas pedreiras, a gente ia na época cortar umas pedras, e eu sempre junto com o pai, sempre junto com o pai. E graças a Deus era mentira, porque ele viveu até o dia 22 aí de setembro de 2024, aí, que está fazendo um ano agora, logo mais. E a partir dali a gente começou a trabalhar, então, na roça bastante, mas eu percebia que lá nós não tínhamos muito futuro, não ia dar muito certo, porque por mais que a gente trabalhasse, nós conseguíamos produzir lá 200, 250, 300 sacos de milho e 50 sacos de soja durante um ano todo. Aí não tinha condições, e aqui não vai dar certo, então propostei meu pai, disse, pai, vamos fazer uma viagem. Mas nós não tínhamos R$ 1, tá? Não tínhamos assim, ó, era bem difícil a nossa vida. E meu pai falou, ele disse, mas tu vai ficar aqui para trabalhar? Eu disse, mas já estou aqui. Ele disse, vamos fazer uma viagem. O que a gente fez? Começou, se atracamos no mato, começamos a cortar as árvores. Nós estaleramos lá num ponto lá da propriedade, depois veio o caminhão, nós fomos para uma serraria dos anos, lá na Barra Grande, lá que até então a gente sempre foi cliente deles lá. Aí cerramos aquelas madeiras e viemos para casa, e eu e o pai, a gente construiu uma aviária, a gente fez lá, botávamos postes em primeira mão, depois telhado, e daí nós não tínhamos dinheiro para nada, daí a gente acabava negociando lá na frente, negociava o telhado por entrega de esterco de aviário, de adubo, depois por trabalho prestado. Nós ia negociando e conseguimos fazer esse primeiro aviário. E aí começou o trabalho, daí depois veio mais, o pai começou a trabalhar com um pouco de suínos, então com 6 matrizes, vejam só, 6 matrizes de suínos na época a gente iniciou. Então, e eu me virando por lá. Logo encontrei daí uma namorada, primeira namorada, tá? Eles vejam só conheci uma namorada, a Rosalie, foi um Natal de 1990, 89, Natal de 89, e em 1990 a gente casou, certo? A gente casou, e namorei um ano e pouco, a gente casou, já temos 2 filhos, então, a primeira é a Thaís, que ela se formou e já está trabalhando, e depois o Gilberto Júnior, então, que está lá comigo, tem 18 anos agora. Então, na época a gente casou, encontrei a namorada e vamos lá, casamos, e não foi fácil, eu não queria casar no início, porque era muito novo, e disse, mas vamos lá, vamos juntar os trapos ali, e a gente uniu aí o casamento e casamos. E de lá, então, começamos a trabalhar em 2. A Rose lá, até hoje, ela está cuidando da nossa propriedade, ela está responsável lá de toda a família, praticamente, quem cuida de tudo lá é ela. Graças a ela, eu posso hoje estar um pouco envolvido na política. Se não fosse assim, se não fosse por ela, não teria condições. Começamos a trabalhar, na época, nós fazíamos flor, Thales, olha só. De dia nós trabalhávamos, e a minha esposa, ela teve num convento, ela ficou anos no convento, ela estava quase freira, e ela desenvolveu um método de fazer flor, de palha de milho. Então, o que nós fazíamos? Trabalhávamos de dia, de noite, depois da janta, sempre me recordo, aí, aquelas palhas de milho, ela esquentava, botava a cor, tingia elas com uma cor, numa água quente, fervia, e o meu trabalho era fazer os palitinhos, daí tinha que fazer tudo papel celofão lá, que dizia, papel vegetal, acho que era. Fazer uns aramezinhos, fazer folha, fazer rosa, fazer pétala, e acabava fazendo aqueles arranjos muito lindos. Nós vendíamos no fim de semana para fazer rancho. Aí nós comprávamos rancho com essas flores, e nós trabalhávamos de dia, carregávamos frango nos aviários vizinhos ali, para poder ter o frango para carne aí durante o mês.
E assim foi, depois a gente começou então a investir mais na área da suinocultura. Então, eu comprei um soldador lá e comecei a desenvolver umas máquinas de mexer cama de aviário. Vejam só vocês, daí um pedaço de ferro daqui, um pedaço de ferro de lá, e desenvolvi lá uma maquininha que foi vendida, mais de 100 máquinas na época, lá Santa Clara veio, se interessou, daí eu comecei a desenvolver aquelas maquininhas e num momento desse fui fazer uma demonstração de uma máquina dessas e, o pessoal me perguntou se eu sabia soldar. Eu disse, eu soldo. Então ele disse, tu vem lá sábado me soldar uma granja de suínos do Claudicir Mistura e do Reinaldo Clauser, na época eles tinham junto. O Claudicir Mistura até ele era extensionista da BRF. E eu fui soldar aquela granja lá no meio dos suínos, onde que era matrizes, fêmeas, e produzia leitão. Ele, na época, eu acho que tinha 130 fêmeas lá. Comecei a soldar aquilo lá, e nós acostumados com aquelas instalações antigas, e eu via aquilo lá novo, disse, vou para casa, vou fazer uma granja. Sem recurso nenhum, gente, nada. A gente não tinha dívida, não tinha dinheiro. De fato, eu fui para casa, conversei com o pai, conversei com a esposa, vamos fazer? Vamos, tu é maluco, vamos fazer uma granja de suínos? Vamos lá. Então vamos fazer o quê? Primeira coisa, partir a banco. Vamos lá para o banco. Vamos para o banco, imaginem vocês, daí a granja custava na época 80 mil reais e nós conseguimos limite para captar em banco 24 mil reais. Não dava assim 30%, um pouco menos ainda do que nós precisávamos para construir a granja na totalidade. Vem para casa o Zanotto, vai lá, conversa com o pai. Pedimos para um cidadão, precisava avalista, porque a gente não tinha muito limite em banco, a gente pediu para fazer a avalista. Tudo certo, vamos encarar. Beleza, vamos lá. Aí uma madeira nós tínhamos, mão de obra a gente fazia, daí ia batendo daqueles 80 mil, nós chegamos, acho que vai dar. Ficamos sobre um pouco de dívida. Aí iniciamos as obras, a negociação no banco antes, o avalista lá, não vamos preservar os nomes um pouco, tudo certo. Chegou o dinheiro, liberou o dinheiro, o avalista não quis mais fazer para nós. Daí o que vamos fazer agora? Caiu todo aquele sonho por terra de novo, vamos fazer o quê? E no final de semana, conversando com um vizinho nosso, o Valério Bourguignon, até hoje ele mora lá perto da gente, que não tinha nada a ver com nós, e tinha também o Vitalino Trevisan, outra pessoa assim que era da nossa comunidade, mas não tinha assim intimidade nenhuma com a gente lá. Eles disseram, nós vamos fazer, eu faço, disse o Valério, disse, eu vou fazer para vocês a avalista. E o Vitalino também disse, eu faço também se precisar. Daí na segunda-feira a gente foi para o banco e levou os nomes lá, disse, não, isso aqui pode fazer. E a gente é grato até hoje para o Valério Bourguignon e família, e pelo Vitalino Trevisan aí, que ele foi assim, e família também foram, meu Deus do céu, fundamentais na nossa vida. Ali captamos o dinheiro, mas não bastava esse dinheiro para fazer a obra. Então, o que vamos fazer? Tinha uma quantidade lá, por exemplo, das celas que precisavam para os animais. Na época, precisava 18, era 72 fêmeas na época, 72 matrizes. Precisava 18 celas de maternidade e nós precisávamos 40 gestação, aqueles boxes de gestação individual, onde que eles iriam todas individual as fêmeas. O que a gente fez? Eu fui para Marau, Cook, eu acho que tem uma metalúrgica Cook lá em Marau. Comprei uma cela de cada tipo. Comprei uma de maternidade e uma cela de gestação. Levamos para casa, eu e o pai, começamos a medir pedacinho por pedacinho e medimos lá. Descobrimos quantos metros de ferro a gente iria precisar para fazer todas. Liguei na Trombetas lá em Caxias do Sul, mandamos vir. Não me recordo as toneladas de ferro agora que eles trouxeram. Todos feixes de ferro lá, com uma careta, quase que nem entra lá em casa. Descarregamos aquele ferro e daí começamos. O pai lá desenvolvemos um gabarito em cima de uma mesa de madeira e começamos a serrar todo o ferro, todos os pedaços, dobrávamos os ferros. De dia nós trabalhávamos na construção, na alvenaria e na parte de obras. E de noite, daí o pai cortava o ferro e eu soldava. Meia-noite, a 1h nós estávamos construindo as celas, que ali no meio também dessa obra, nós tivemos aquele dia, eu vi o pai chorar, poucas vezes que eu vi o pai chorar foi aquele dia. Nós trabalhamos durante o dia, ceramos madeira, uma serra circular, uma mesa, não sei se o pessoal
já viu isso, mas enfim. Nós cortávamos a madeira e depois de noite nós tirávamos aquela serra circular e na mesma mesa nós cortávamos ferro. E de dia acumulou um monte de serragem, maravilha embaixo ali da mesa e nós não tiramos. E de noite foi cortado o ferro. E, e o pai foi para casa, era 10 e pouco, cortou ferro. E eu fiquei soldando até a meia-noite quase. Depois fui para casa também. De noite deu vento e aquela brasa, aquela fuligem de ferro pegou fogo. Chegamos lá de manhã, adivinha? Nós tínhamos todas as ferramentas, furadeira, maquita, cera, motor, queimou tudo, até queimou um pedacinho de estrutura do telhado que nós estávamos fazendo lá. Assim, chegamos lá, só vimos um pouco de fumaça e vimos aquela tristeza só. O pai, me lembro, ele sentou assim, nós tínhamos uma pilha de tijolo no lado, ele sentou lá e eu não sabia mais o que falar, o que fazer, e o pai olhou para mim e ele disse: Andiamo il Prata Tor ferramenta. Daí era para ir para Nova Prata, lá na Juste, pegar as ferramentas. A gente foi para lá, de meio-dia veio para casa. Aquele dia nós trabalhamos o dia todo só para instalar as bancadas, as mesas e tudo, mas não paramos por causa disso. Já não tínhamos dinheiro. Imagina você, mais um baque desses que a gente teve para comprar as ferramentas. Compramos as ferramentas, se instalamos e começamos o trabalho de novo e concluímos aquela granja de 72 fêmeas na época. Quando pariu as fêmeas, as primeiras 6 fêmeas que pariu, deu um problema problema nas fêmeas, enfim, era uma tal de adenomatose que falava uma vez, era uma diarreia de sangue que dava quando a gente alojava fêmeas em pavilhões novos, em ambiente novo. Eles não tinham a imunidade que precisava ter. Morreu das 6 que ia parir, morreu todas aquelas 6 e mais 4 de um lote que ia para o próximo lote que nós tínhamos. Então morreu 10 fêmeas, pronta para parir, nós esperando que nascesse os leitão para começar a pagar a conta e memória também as fêmeas. Então vamos lá, respirar fundo e vamos embora, e vamos trabalhar. E o pai sempre ali me ajudando, a mãe sempre cuidando dos nossos filhos lá, e que eu já tinha menina na época que nasceu a Thaís. E daí, o que aconteceu? Daí começamos a pagar esse financiamento, aqueles 20 e poucos mil lá. Nós já tínhamos pago 3 parcelas, de 5 mil reais, 6 de cada parcela, certo? E nós tínhamos ainda 30 mil para pagar no banco. Nós não conseguíamos abater o valor inicial de tanto juro que tinha. Nós não conseguíamos. Daí, naquela época, eu entrei em depressão, imagina só. Eu perdi 18 quilos em 40 e poucos dias. Entrei em depressão, não tinha mais condições de pagar as contas. Então, estava assim, ó, e o pai segurando as pontas, né, segurando as pontas e vamos que vai dar certo. Nessa lida toda veio uma securitização do banco, que daí nós compramos 10% da dívida na época, do valor que nós tínhamos pendente, e eles investiam no Tesouro Nacional, em ações do Tesouro Nacional, e nós pagávamos só juro, só juro. E foi 20 anos para pagar, então. E começamos, daí diminuir um monte as parcelas, a gente conseguiu dar a volta, e assim seguimos aí, conseguimos essa conta, só que daí os anotos não param de fazer conta, né? Daí começamos a ampliar, desde 72 a gente foi para 130 fêmeas, tudo emendando, 130 fêmeas, das 130 a gente foi para 300, das 300 a gente foi para 500, e depois fomos para 900 mil fêmeas ali na primeira granja. E vendo que nós tínhamos, então, assim, um pouco de lucro nessa atividade, então a gente acabou fazendo um investimento um pouco maior agora no ano de 2022, 2023, aí, então a gente hoje está com mais de 3 mil fêmeas produzindo leitão, onde a minha mulher está lá, a Rose, cuidando de tudo, administrando a nossa propriedade, e a avó, meu Deus do céu, a mãe, ela vive ainda hoje, tá, quem passa minhas camisas, quem faz o almoço, quem faz a janta, quem cuida dos meus filhos, que cuidou, a mãe sempre está presente na nossa família, e a gente tá agora assim se adaptando um pouco com a perda do pai, que aquela sim a gente sentiu bastante.
foi 8 ou 10 dias, não sei se foi 15 dias, acho, antes das eleições. A eleição foi dia 3, né? Que o pai faleceu dia 22 de setembro e 3 de outubro foi a eleição 4, acho que foi 5. 15 dias antes. Foi um baque para nós, a gente estava ali. Perdi meu amigo, perdi meu companheiro, perdi a pessoa assim, que, final, o meu líder, e agora a gente tá se acostumando, está conseguindo lembrar das coisas boas deles, e principalmente ele dizia, o pai sempre dizia, fez justo, que era para a gente fazer a coisa correta, e esteja onde ele esteja, estamos ainda aí fazendo certo. Que história. Começaram uma propriedade, né? Já tinha propriedade, né? Mas investir na propriedade não é nada fácil. E sem recurso, né? São desafios, momentos que a gente, se não tiver apoio da família, não tiver apoio das pessoas que te cercam, você não consegue, não tem como. E eu tive isso, tive de ambos os lados, da esposa principalmente, do pai, da mãe, meu Deus do céu. E a gente defende, eu principalmente, eu gosto de ver assim, progredir na vida, sim, ter um sucesso, sim, mas não pisando nas pessoas. Não você. Depois, numa época lá também, a gente fez bastante lavoura. Eu tinha ceifa, prestava serviço assim para fora também. E muitas vezes a gente podia lá marcar uma hora a mais ou pesar menos, mas eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso porque eu penso que o sucesso é você não estar preocupado com o que tu fez ontem, mas tu está preparado para pensar no que tu vai fazer amanhã. Então, se você daqui a pouco começar a fazer algo que não seja o correto, daí você vai ocupar a maior parte do tempo elaborando esse tipo de atitude, como é que eu vou fazer para lograr o cara? E quando conseguir, tu vai ficar ainda pensando, mas será que ele vai descobrir? Será que vai, daqui a pouco não vai dar, não dá certo isso aí? O que não vai ocasionar algum problema? Então, não. A gente não pensa dessa forma. O que nós assim temos dentro de mim, e eu vou tentar passar para os meus filhos isso, é isso aí. Ocupar o tempo de hoje, não se martirizando por o que eu fiz no passado, mas sim para preparar o dia de amanhã. Que você tem espaço, a gente tem oportunidades, você tem condições de fazer do pouco, não é fazer o bastante com o pouco, mas você pode organizar o pouco, que com o tempo, esse pouco é um pouco de cada dia, é um pouco de cada dia que lá na frente você vai juntar, e você tem que priorizar também, né, Thales? Não adianta você sonhar em querer um avião hoje e logo ali na frente que tu quase conseguiu chegar no avião, você querer sonhar com 3 aviões. Não dá. Correr atrás de um sonho da vida, de um objetivo. Bom, eu vou comprar essa caneca, então vamos lá. Até não comprar essa caneca, não sonhe mais muito. Porque se você cada dia tiver um sonho, se você quiser trocar de objetivo, você nunca chega no primeiro que você idealizou. Então é isso aí. Todos nós assim, vamos lá, vamos pensar o que eu quero ser na vida. Vamos lá. Bom, eu vou querer ser professor. Antes de pensar em ser outra coisa, seja professor. Depois, quando você for professor, você define. Não, eu quero ser mais uma coisa, eu quero ter outra coisa. Aí eu penso assim, na minha vida toda foi desse jeito. Vamos lá, então. Que história, né? Principalmente uma história de superação e uma história de bastante trabalho. Porque na propriedade, quem mora no interior sabe as dificuldades que tem no interior. Tinha no passado, ainda tem bastante. Hoje, graças a Deus, tem bastante máquinas, mecanizou bastante. Mas, se tu não trabalhar, nada vem de graça. Não. Não cai nada, cai do céu. Principalmente no interior, não existe trabalho e ainda contar muito com o tempo também. E tem tudo isso, né? Então a gente vê muitas pessoas às vezes que faz a conta, mas aquele cara lá vendeu lá 200 sacos de soja lá, R$ 200 lá, sobrou 30, 40 mil.
Mas não é essa conta que tem que ser feita e também não é um único ano que ela está a R$ 200 por saco, né? Então você tem, como eu falei antes, tem que persistir no que tu vem fazendo aos poucos. Quando tu chegou ao teu objetivo, daí você pensa em outra coisa, mas se daqui a pouco você vai lá, financia um caminhão, por exemplo, que tem mais muita coisa, muita gente fazendo isso, trabalha até pagar metade, chegou na metade, não é isso que eu queria para mim. E o que que acontece? Vai vender o bem, não vai ganhar o que ele vale, certo? E ele deixou de te render o que ele devia te render. Então você vai ter uma frustração, porque você não sobrou dinheiro, você tem que vender o caminhão para pagar a conta e não sobrou um real nenhum. Então, eu garanto que se a pessoa buscar e comprar um caminhão, é um exemplo que a gente dá, e persistir, e trabalhar, vai pagar as parcelas e vai chegar lá no fim, ele pagou a conta, viveu e vai sobrar o caminhão. Tudo bem, não é o mesmo valor que ele tinha, mas ele não tinha nada até então. Não tinha nada, não tinha caminhão, não tinha nada. E agora ele chegou lá, ele tem esse bem então disponível para ele com menos valor, mas ele viveu até lá. Então eu penso que se nós seres humanos, se nós temos dentro de nós buscar esse objetivo, dentro do que é coerente, tá? Não adianta a gente pisar em pessoas para subir na vida, porque daqui a pouco essas pessoas dão na telha de sair, você leva um tombo que você não imagina o quanto dói para levantar de novo. Então não vamos pisar em ninguém, vamos seguir com nossos passos, vamos seguir seguros do que a gente quer. Nem sempre dá certo, porque vocês viram também que eu falei para vocês que muitas vezes a gente se deparava com situações que não dava lucro, que era um problema, que o juro estava dando mais do que a tua capacidade de faturamento. Mas a gente tem uma alternativa dentro disso tudo. Vamos buscar uma alternativa. Demora um pouco mais para pagar, demora um pouco mais para a gente conquistar o que a gente quer, mas pelo menos quando está conquistado, foi você que conquistou. Tudo bem, as pessoas dizem, tá, mas você deu sorte. Não foi sorte, não é bem assim, não é sorte. A gente foi, buscou, trabalhou. Na época nós tínhamos a colheitadeira também. A gente trabalhava 10, 12 horas, 15 horas por dia, quando o que dava para trabalhar, estava aí trabalhando, mas tudo bem. A gente fez isso porque queria, eu gostava de fazer isso. Então a gente faz isso e não fica se lamentando, às vezes, porque fulano foi bem, porque fulano ganhou isso, fulano ganhou aquilo, nasceu com o bunda lá virado para a lua, mas não é isso, gente, não é isso. Cada um tem a oportunidade dele. Cara, eu tive a minha, a Thales teve a dele, vocês que estão nos vendo vão ter a de vocês, ou já tiveram, e tem que persistir. A gente precisa persistir e buscar a melhor forma. Sempre por 100% não vai dar, isso é certo, mas dentro de uma questão de coerência, a gente sempre chega lá. Sempre chega lá. Sendo coerente, sendo justo, fazendo sempre o certo. O certo não tem que se preocupar. Tu fez o certo? Ok. Tu pode dormir tranquilo. Agora, quando tu faz o errado, tu tem que se preocupar. E será que eu vou ter problema com isso? E isso é fato, porque diante de situações, diante de atitudes, nós não temos argumento. Não adianta, nós também, eu em certas situações também errei na minha vida, mas se 5, 6 pessoas te apontam algo que você não devia ter feito, cuidado, porque realmente você não devia ter feito. Então nós temos essa sensação, temos esse sentimento e o que a gente mais gosta de conduzir a vida dessa forma. Quanto menos problema a gente vai em encontro de problemas, menos assim situações que te parem na vida, ou que te travem, ou que te desiludam na vida. Se você está ciente do que fez, se você está coerente com as tuas atitudes, vida que segue. E tem oportunidade para todos, como eu falei antes. Eu percorri esse caminho, certo? Depois veio a vida política, então, dentro dessas situações também, teve decisões lá, Salles, que você não imagina o quanto foi difícil para mim tomar. Teve situações que a gente, num certo momento, a gente foi vereador, tá? Do nada chegou lá, na época, o deputado do PDT, como é que era, o Socella, acho que é conhecido aí da região, ele chegou lá e disse, vamos formar o PDT no Paraí. Então, vamos lá. Então, a gente fundou o PDT, mas sem pretensão nenhuma. Chegamos em 2012, daí foi em 2010 que a gente formou o partido lá,
Eu gostava do Brizola, sempre gostei do Brizola, das ações dele, das palavras dele, uma pessoa assim bem centrada. Vamos lá, vamos partir para isso aqui. 2 é a metade do 4, não é 2,1 e nem 1,9, é 2 que é a metade de 4 e ponto. Então a gente é levado nessa linha de trabalho, formamos o partido, fomos também candidato a vereador, fomos o mais votado aí do partido, a gente fez 4 anos, e 4 anos assim, gente, não, nós tínhamos a coligação lá com o partido, com o PP na época, sim, nós éramos a minoria na Câmara, o prefeito era o Jeremias, na época, do PT, mas assim, nunca eu fui contrário a algo que fosse bom para o município, e também, assim, nunca foi levado o meu voto, nunca fui levado pelo partido, pelo líder de bancada, nada disso, nada disso. A gente fez um trabalho naqueles 4 anos em cima da construção e do desenvolvimento do município, e pensando só nisso. Então, foi em 2016, até lá, 2016, então, o PP lá era 3 candidaturas que tava de fora, 3 legislaturas lá que estavam de fora. Então, pediram para a gente ser vice-prefeito, junto com os caras do PP na época. A gente foi, então, tanto insistir, convencemos a família, fomos embora, a gente ganhou. Na época foi de 101 votos, a gente ganhou na época. Porém, teve um problema com o prefeito Oscar na época, ele foi afastado devido a não descompatibilização aí da OAB, que ele estava ali no tempo hábil. Depois foi todo um processo lá de recurso e conseguimos então assumir em 2017, fomos até setembro, outubro de 2017, onde fomos afastados, então, por causa dessa situação. E teve uma eleição suplementar, foi em 15 de novembro de 2017. E o pessoal, agora vai você, Zanotto, vai você. Bom, eu não tinha problema, porque quem foi impedido foi o prefeito Oscar, que estava o problema no registro da candidatura dele, que não era nada de grave também, era uma coisa muito simples, mas enfim, a justiça achou por bem afastar. E a gente foi para o pleito, ganhamos de 250 votos na época. Fizemos 3 anos só, de 2018 a 2020. A gente administrou o município com a pandemia. Foi uma situação onde nós pensávamos que nós, seres humanos, mudássemos um pouco o pensamento, as atitudes, mas nada mudou, nada, é tudo igual. O ser humano é uma situação difícil de lidar, mas enfim. E foi um momento também bem delicado, porque a gente não sabia o que ia acontecer daqui a pouco, o amanhã, então era incerto, e era bandeira do governo, era portarias que vinham para ser cumpridas, e nós tínhamos que fechar mercados, meu Deus do céu, afastamentos, isolamentos, era uma loucura. E quem será o primeiro caso do Paraí? Tinha até um estudo lá, uma previsão de 3% que iam morrer a população. Daí nós fizemos uma conta lá em Paraí, nós tínhamos lá 7, 8 mil habitantes, dava mais de 100 pessoas. Quem seriam essas 100 pessoas? Daí era uma angústia total. E daí passou essa fase aí, passou essa parte da pandemia. E a gente voltou para casa, daí teve as eleições, a gente optou por não mais se candidatar, deixando a oportunidade para os caras, devido a tudo que tinha ocorrido. Ele ganhou de 400 votos na época, o pessoal até aprovou o nosso trabalho, e ele também é um prefeito, assim, para dizer, bom administrador. Hoje o município foi 4, 5 vezes prefeito, e teve uma participação boa no município, e ele ganhou com... E nesse meio tempo também até tinha meio que não falado para vocês, agora que a gente falou no Covid, a gente contraiu o Covid em 2022, eu acho que foi, 22 ou 23. A gente contraiu o vírus, eu e minha esposa. E ficamos uma semana muito mal em casa, na outra semana ficamos
daí tivemos que abaixar no domingo, no Hospital do Paraí, e numa quarta-feira, a minha Rose teve que ser transferida, aí foram momentos também muito difíceis. Eu olhando para minha esposa ali, era meia-noite, começou a piorar naquela quarta-feira. Até de manhã você via que se a gente tivesse um caminhão de dinheiro e jogar em cima na cama que ela estava, porque nós estávamos no mesmo quarto, não iria resolver. Ela queria era ar, ela queria respirar e não tinha, a gente, o oxigênio estava no máximo e ela queria ar, ela dizia que era para nós abrir no botijão. E eu também estava ruim, mas menos. Foi situações assim que, meu Deus do céu, e começou a gente ficou apreensivo porque não conseguimos vaga na UTI. Na região não tinha vaga, não tinha vaga. Foi até às 9 horas do dia seguinte, daí conseguimos lá na Santa Casa, em Caxias, conseguimos levá-la para lá. E também lá foi muito duro, porque eu vi ela sair praticamente assim, estava difícil, estava uma situação ruim. E chegando em Caxias, ninguém mais teve acesso, ninguém mais soube. Ficou 3 dias sem saber notícia nenhuma, coisa muito horrível. Meus filhos também sofreram muito naquela época. E daí ficou assim para ser entubada. E graças a Deus, no terceiro dia deram a notícia que tiraram, que não precisou ser entubada e ela estava se recuperando. Mas ela não lembra mais de nada, ficou 2, 3 dias praticamente em coma. E ela se recuperou, ela nasceu de novo, como ela disse. Depois ficou mais uma semana no hospital, mas enfim, ela está aí bem, trabalhando. E são situações que a gente marca bastante na vida também. E depois disso, então, a gente fez aquela obra lá em casa. E agora, na questão daí 2022, 4, uma situação aí, a gente está meio de boa em casa, e vai, não vai, e essa situação das eleições. E o que a gente pensou, então, com nós mesmos? Primeiramente, fui convidar o meu vice, que era em 2023, que a gente estava lá, em 2017, que a gente teve a eleição, que ele era vice da gente, e ele, não, por motivo de saúde, ele não se sentiu muito confortável, não aceitou. Então eu pensei, eu disse, olha, então se é para ser assim, então vamos lá, vamos tentar, vou colocar o nome à disposição, com nós aí, com o José Olivo na parada de vice, e fomos para o pleito, conseguimos passar, não muito fácil, foi uma eleição mais apertada, e agora a gente está aí trabalhando da forma que a gente pensa, que nós falávamos antes, de fazer a coisa correta. Doa para quem doer. Nós não temos, assim, preferência por bandeiras, nunca fiz isso, tá? Nunca fiz. Eu mesmo já votei em muitas siglas partidárias. E a gente está no PL hoje porque precisa de um partido. Defendo, sou da direita, sou uma pessoa, não sou da extrema direita, sou de direita, certo? Defendo a questão assim do empreendedorismo, defendo das empresas para gerar oportunidades, defendo muito isso, essa parte, mas não que eu condene alguém que não seja também de direita. Tem os direitos deles, tem a visão de administrar. Nem tudo que o PL fez até hoje foi correto, então, mas eu vejo assim nesse partido um espaço maior para trabalhar dentro das minhas convicções, dentro das minhas ideias. Então a gente está organizando, formamos uma equipe assim de pessoas muito humildes. Aí eu tive a liberdade total de escolha de equipes. Então foram os secretários assim que tivessem conhecimento de área. Nós procuramos assim todos eles que representassem a pasta deles, que eles conhecessem um pouco do que estavam mandando, porque para a gente mandar, nós precisamos saber fazer, porque senão não funciona essa situação. E a partir dali nós tínhamos um propósito também, eu até sou muito grato aos candidatos a vereadores do PP, que eles me entenderam, porque eu sempre fui na convicção, assim, Thales, que o vereador que se fosse eleito, ele teria que representar a cadeira na vereança. Ele teria que fazer a parte dele e não assumir outros compromissos dentro da administração. E eu acabei fazendo isso, certo? Porque nós tínhamos secretários
que foram parceiros nossos, se candidataram a vereador, e eu, no momento, não optei por eles. Mas, assim, eu sou grato por eles terem entendido essa situação. A gente está, assim, trabalhando uma parceria total, eles estão apoiando a gente, mas eu preferi, então, deixar eles fazer a parte na Câmara de Vereadores, no Legislativo, que é onde que realmente eles têm condições de opinar, que têm condições de estar no meio da população, onde o povo, daqui a pouco, demanda algo para eles, eles têm condições de reivindicar, porque se eles fizerem parte da administração, às vezes, eles vão ao desencontro do que a população quer. Muitas vezes eles têm que dizer que não, porque nós somos obrigados a dizer que não, devido aos regramentos, do Tribunal de Contas, Ministério Público, toda essa questão, e a população exige deles, né? Então, como vereadores, eles têm essas condições, talvez, de fazer mais, intermediar mais essa questão do povo e nos ajudar em aprovar, questionar ou não também na Câmara de Vereadores. Os demais vereadores também de oposição, muitos deles estão sendo bastante parceiros lá, a gente tem um trabalho assim bastante aberto, eles estão muitas vezes questionamentos, isso existe, isso é normal e é necessário. E é necessário porque eu fui vereador também na época, e eu apontava as situações e mostrava um outro lado. Nem sempre fui aceito, nem fui atendido, mas enfim, a nossa parte a gente fez. Tivemos um porém ali também nesses últimos dias, eu acho que está meio que conhecido aí a nível estadual, até nacional. Tivemos uma situação onde nós, administradores, não temos, nem nós só administradores, mas também a população em geral, nós não temos como prever tais assim a ação das pessoas. Nós temos assim, depois da questão feita, a gente tem como analisar, a gente tem que, daqui a pouco tem como avaliar. Agora, a ação das pessoas, a gente não tem como prever. De um momento para outro, decido lá, dar um tiro, dar uma facada, dar um soco, não tem como. E isso surgiu na nossa administração, uma situação muito, muito assim, fora do normal, algo que a gente jamais esperava que fosse acontecer. Mas aconteceu e a gente foi lá e não teve medo, não teve, assim, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer também ser injusto e não quer também privilegiar ninguém, e a gente tomou as atitudes que a gente tinha que tomar. Fomos orientados pela Justiça, pela DPM, por jurídico, e a gente tomou as atitudes que tinha que ser tomada, e vamos tomar também, se acontecer de novo alguma coisa parecida, a gente vai seguir essa linha da coerência, de coisa correta, que o que é bom para você, seja bom para mim, para vocês e para todo mundo. Não porque daqui a pouco uma pessoa apoiou, daí, não, essa aqui tem que ter um tratamento diferenciado, esse aqui para mais ou para menos. Não, 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 não. A nossa equipe que está lá hoje, ela está assim, orientada, e não dá para dizer obrigada, porque a gente não está aqui como dono de ninguém. Mas o intuito e a orientação é assim, ó, se nós temos 10, se tem 10 pessoas, um para cada um, e não podemos daqui a pouco dar 2 para um e deixar um sem. Então, nossa maneira de trabalhar vai ser essa, e nesses 4 anos nós vamos ter essa linha de trabalho e vamos tentar, assim, fazer o máximo sempre, mas podemos também errar em certos momentos, a gente não assim, algo que se diga, não, vocês são corretos, não, a gente vai errar em algum momento, sim, mas aceitamos também sugestões, aceitamos ideias, estamos abertos para trabalhar até o final da nossa administração. É isso, Thales. Tá, prefeito, uma bela história, né? E sempre pelo justo. Mas eu vou voltar e vou te perguntar uma pergunta. Como é que surgiu a política na tua vida? O que é a política? Tu me falaste que tu gostava muito do Brizola, até então deputado, ele procurou o Socella para fundar, né, o partido. Mas como é que surgiu isso? Como é que o deputado chegou até ti? Como é que foi? Bah, vou ingressar na política, porque às vezes a gente principalmente tem uma questão, né? Às vezes o pessoal para ingressar na política já tem na veia, ou às vezes surge. Como é que surgiu essa para ti, para o senhor? Primeiramente, assim, Thales, a gente adotou um sistema de vida, assim,
também, antes de ser candidato, me envolver na política, o meu pai também, nós lá, nós éramos assim, bom, abriu a eleição, veio lá, a gente achou não é que a gente achava que era o certo, mas enfim, para nós era o ideal, era o Tales o candidato nosso, nós não olhávamos que partido fosse. E nós assumíamos. Nós dizíamos, não, dessa vez nós vamos apoiar o Tales, independente se fosse qualquer partido. Então nós sempre assumimos essa postura, nós nunca ficamos em cima do muro para ganhar, daqui a pouco, ser xingado por dois lados ou ganhar benefício dos dois lados. Não. Ganhasse ou perdesse, e nós nunca fomos também assim, deixados de lado por ter escolhido um lado que perdeu também às vezes. Então, nós tivemos essa postura que a gente teve. E outra que eu vi, muitas vezes, a gente conversa muito em comunidade, em roda de amigos, em alguns debates, às vezes, uma certa ação que o poder público faz, a gente teria uma visão diferente. Daí, não, se eu fosse eu, fazia assim. Se eu fosse, não faria aquilo. Não, aquilo lá que fizeram foi errado. Ou se era eu, fazia daquela forma. Pois bem, então, se é dessa forma, então eu vou procurar o meu espaço, vou lá, vou tentar o espaço para fazer da forma que eu acharia que seria a melhor forma de ser feito. Então, isso que me levou a ingressar nessa vida pública, para ter a oportunidade de estar lá, em certo momento, que caiba a nós a decisão de algo ser feito para a comunidade, ou tirado da comunidade, ou qualquer ação que nós fizesse lá, que fosse feita na questão pública, que nós tivéssemos assim, a condição, pelo menos, de tentar direcionar ela da forma que a gente pensa. Que eu falei antes, não vai ser sempre a forma correta. Talvez em alguns momentos a gente se cerca, às vezes, dos secretários, do pessoal aí que está administrando junto para receber a ideia, para dar o ponto de vista deles também, para nós para não precisar depois voltar atrás que a gente se equivocar nas decisões. Mas assim, eu vejo que na política as pessoas que gostam de liderar alguma situação, que gostam bastante de ver a melhor maneira de uma certa situação, ou que eles gostariam que fosse daquela forma, que eles vão buscar um espaço na vida pública. As pessoas, nós, seres humanos, a gente dá oportunidade, dá prioridade para essa pessoa que gosta do novo, do diferente, do algo assim, mais correto, não ficar se aproveitando do poder público, do dinheiro que não é teu, não tirar casquinha, e não que nem eu falei antes, não dar 2 para 1 e 1 deixar 100. Não, isso o povo está cansado de ver. Nós temos exemplos ruins aí em administrações estaduais, federais, então nós não precisamos fazer isso. Nossos municípios, a gente tem condições de administrar de outra forma. Então, eu vi isso, Thales, eu vi a oportunidade de querer, de ter o espaço ali, de ter a chance de impor na sociedade a maneira que eu acharia e penso que deveria ser. Então, isso me levou a ingressar no partido, a fundar o partido PDT na época. Depois, lá na metade do caminho, eu acabei saindo do PDT devido a situações também que eu não gostei, porque o que acontece? O próprio PDT sempre apoiou o PT, certo? Sempre apoiou o PT. Nós tínhamos o Ciro Gomes, na época, quando o Bolsonaro foi presidente, foi em 2018? 17, 18, por aí. 18 ou 20, não sei, se foi 2020, eu acho. 18, acho que foi. 2016 deve ser. Mas você foi por aí. 18. Foi 2018, que foi a eleição para Bolsonaro. E o Ciro Gomes era candidato do PDT, tínhamos o Bolsonaro, e daí era a vez do PT apoiar o PDT, certo? Que a Dilma saiu, foi afastada, né? Porque não tinha um candidato bom. Então, o PT apoiasse o Ciro Gomes, na época, o Bolsonaro nem seria presidente. Porque o Ciro Gomes fez uma baita votação na época e ele ia ganhar até do Bolsonaro. Eu penso que isso aconteceria. Só que o PT, em últimos momentos, lá lançou Haddad de candidato, né? E daí o que aconteceu? Rachou de novo votos do PDT com o PT.
e acabou, então, ficando fora o Ciro Gomes e acabou ficando fora o Haddad também. Então, a partir dali, eu disse, não, se o PDT fosse um partido daqui a pouco coerente também, que se o PT não ajudou ele no primeiro turno naquela época lá, depois no segundo turno, daí o Ciro Gomes, ele não, mas o PDT apoiou o PT no Haddad. Então, eu disse, não, basta. Então a gente migrou para o PL ali, junto com o deputado Giovanni Cherini, que foi, até hoje ele é um irmão para mim, está sempre disposto lá com as portas abertas lá em Brasília, também me ajuda muito, e ele foi expulso do PDT, aquela vez do PDT, por ter votado o impeachment da Dilma aquela vez. Ele foi contrário, então, à orientação do partido, e na época expulsaram ele. Então ele disse, eu vou junto também, vamos embora, saímos do PDT também. E seguimos essa linha que a gente não precisamos que siglas partidárias, que números partidários definem a nossa intenção de voto. Não precisamos disso. A gente tem que avaliar o momento, tem que avaliar a situação todo político tem um momento dele. Eu sempre penso dessa forma. Nós temos um município hoje que tem 3 áreas lá, tem agricultura, tem indústria e tem comércio. Nós temos lá a indústria que está lá mal das rodas, está anos e anos que não se investe mais nada lá. Nós precisaríamos um plus na indústria. Se tem um candidato daqui a pouco que ele se identifica mais com a indústria, não vamos olhar a partida. Vamos olhar, no momento do nosso município, nós precisamos que a indústria saia na frente. Então, desses 3 candidatos, esse fulano aqui é melhor. Eu penso dessa forma, então, dessa vez é a chance dele. A agricultura está bem, o comércio está bem, então vamos lá para a indústria. Num próximo momento, muda. Então, nós temos que avaliar bem essas situações. E o povo, no dia de hoje, ele está assim, sem mais essa questão. Veja bem nas pesquisas que a gente fez lá, se nós temos mais uns minutos. Temos, passa o que tem. Nós fizemos pesquisa, eu me recordo lá em 2012, que eu fui candidato a vereador, nós fizemos uma pesquisa com a mesma instituição, com o mesmo profissional, e lá tem uma questão que pergunta se as pessoas têm partido definido. Na 2012 nós tínhamos assim, 60% tinha partido definido e 20% não. E não tinha 20 de um partido e 20 do outro, como é que era? 30 de um partido, 30 do outro, e nós tínhamos 40% que não tinha partido. Na última pesquisa que nós fizemos nesse pleito, mudou tudo. Mudou assim, nós tivemos assim a discrepância de ter 10% de um partido, 10% do outro e 80% responderam que não tem partido. Então, é uma diferença muito grande em pouco tempo. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso, nós estamos escolhendo pessoas e não mais partidos, e não mais siglas, que é o que é necessário hoje, porque é simples de observar. Numa situação onde o PL é bom para ir, talvez lá para Casca, ou para outro lugar, ou para Veranópolis, Bento não é mais bom, mas não é o PL, é o candidato. Então, nós não precisamos daqui a pouco se reter a sigla, nós nem devemos. Eu não essa questão de filiações de partido também, vamos filiar porque o partido está em alta, vamos filiar pessoas. As pessoas que têm que vir para a gente, não nós temos que ficar correndo atrás das pessoas. Se as pessoas se acharem bem e quiserem ingressar nessa forma de trabalho, nessa forma de governo, nesse sistema que a gente adotou para administrar o município, venham até nós, serão bem-vindos. Agora, se esperarem os Zanotto e lá dizer, Thales, tu tem que vir aqui para o meu partido. Eu não faço isso. Não faço isso, sabe por quê? Porque eu não gosto que ninguém faça isso comigo. Enquanto eu era um eleitor simples, eu não admitia alguém vir lá, não, mas tu tem que votar nesse partido, nesse cara. Cara, eu tenho o meu direito de escolha. Eu tenho condições de escolher o meu candidato. Eu tenho condições de discernir o que é bom para mim, para o meu município. Então, pelo amor de Deus, se esperarem... mas agora tu é prefeito, muita gente diz, tu tem que aproveitar, aumentar a ficha de afiliados, tem que... Não vou fazer isso, tá? Não faço isso. Digo em público, digo para qualquer um que queira ouvir. Se as pessoas quiserem aderir ao nosso sistema, nossa caminhada, venham, serão bem-vindos. Agora, eu chegar e dizer para vocês têm que votar aqui, ou vocês têm que se filiar nesse partido porque é o melhor de todos, não, senhor, eu não vou fazer.
Quem quiser se filia ao partido que quiser, se não quiser se filiar, tudo bem. É isso aí. E cada um tem que se identificar não com o partido, e sim com as pessoas. E essa forma, ela tem tendência que nem nós estávamos falando. São duas situações, a esquerda e a direita, que seria um ou dois, aí você vai definir qual modelo de governo que você quer. O que é melhor para você? Você se identifica mais partido de esquerda? Você vai para apoiar o partido de esquerda. Então, se você se identifica melhor com o partido de direita, você vai se identificar com o partido de direita e pronto. É isso que vai acontecer. Não adianta nós daqui a pouco brigarmos com amigos, com família, por causa de A, B ou C. Nada disso, cada um vai fazer o que realmente ele pensa que tem que fazer. E sem influenciado por nada. Sem influenciado por imprensa, influenciado por situação financeira, às vezes nada disso. Você, cidadão aí, você eleitor, está na tua mão. O voto é teu, é meu, eu faço o que eu quero com o meu voto, e voto para quem eu quero também. E isso é bem importante, porque às vezes tem aqueles políticos, né? Se tu não fizer campanha para mim, eu não vou te ajudar nisso, não te ajudo naquilo. É horrível esse tipo de coisa. E as pessoas hoje têm pavor disso. É nós, eu vejo por mim, eu sou contra isso aí que você nem imagina. Então imagina se agora que estou aqui eu vou falar diferente. Não. Tem que ser dessa forma mesmo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem seu direito e faz o que quer. E que Perfeito. escolha o melhor, analise qual que é o melhor e vai para o melhor, Mas é pro melhor é caminho. em toda a situação assim. Nós não escolhemos amigos que a gente mais tem afinidade. Ou a gente, quando vai para uma comunidade, todos são amigos. Negativo, não é bem assim. Todos a gente cumprimenta, a gente. Agora, amigos, a gente escolhe os amigos. E nem por isso a gente vai olhar o amigo se ele é. Todo ele é rico, todo ele é de uma cor, se todo ele é de um partido, não é isso. Ou torce para o mesmo time de futebol. Não, senhor, às vezes tem amigos que ele não é do nosso partido, não é do nosso time, e talvez ele nem gosta de chimarrão como a gente gosta, mas o cara é amigo. Então, essa é a forma que a gente tem, nós precisamos ter numa hora de escolha também de líderes. Porque o que acontece? Se eu te conheço, se você é meu amigo, se você simpatiza comigo, se você gosta de mim, fica muito mais fácil me encontrar na rua, ou daqui a pouco dar uma ligadinha. Eu atendo todo mundo, eu não tenho essa questão porque não é, não quero saber. Fica fácil e facilita. Você tem a aprovação da pessoa. Ele daqui a pouco, no teu conceito, essa pessoa serve para você. Então fica mais fácil. Agora, se você votou pela indicação ou você escolheu foi daqui a pouco foi pressionado para fazer isso, isso não dá certo. E aí depois a gente vê os problemas que a gente tem aí na sociedade, né? Pois é. Então, cada um tem que saber fazer a escolha, não por si. Define quem é o melhor nome e vai com aquela pessoa. Pois é. E depois, se cada um tem as suas consequências, né? Perfeito. Então, e também tu tem que, eu sempre digo, né, que às vezes tu sai na rua, creio que em Paraí não deve ser diferente. Tu perguntar para 10 pessoas, tu lembra quem tu votou para vereador? Para vereador, não precisa ir muito longe. Olha, eu te garanto que de 10 pessoas tu lembra, 5 souberem, Pois é. para quem votou, isso é muito bom, porque olha, vou te perguntar, quem tu votou para vereador? Não lembro. Era para votar naquele? Não sei. Depois surgiu, e não sabe quem votou. É verdade. Ou votou em 4, 5. Por isso que daí, o que acontece? Daí você nem mais lembra em quem votou, talvez, mas fica analisando as atitudes de cada um, né? Exato. Daqui a pouco, chega lá na metade do caminho, você vai dizer, aquele é meu vereador, mas não porque eu votei pelas atitudes que ele está tendo. Então, a gente tem que se cuidar muito na vida pública, assim, que nem você falou para mim, fazer o correto, fazer justo, o que você fez, você vai ter rejeição, você vai ter, daqui a pouco, as opiniões contrárias, mas é normal, isso é bem normal da vida do administrador, da vida do político. Basta saber se o que as pessoas, às vezes, argumentam ou o que eles apontam, seja reais ou não. Daí, não precisa que todo mundo saiba. Quando você sabe que fez a coisa correta e o decorrer do dia a dia aí, ele vai ser encarregado de dizer, o cara estava fazendo o que tinha que fazer e pronto. Não tinha muita opção. Certo é certo. É isso aí.
Prefeito, gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do tempo, estar aqui conosco, compartilhar a história. Que história! Uma história com certeza de inspiração e uma história a ser seguida. Se todo mundo seguir, batalhar, correr atrás dos seus objetivos, tu é um exemplo que o objetivo pode ser alcançado. Então, parabéns pela essa garra, por esse trabalho que tu teve, né, desde de jovem, e hoje com certeza está colhendo muitos frutos e, se Deus quiser, continuará colhendo cada vez mais frutos. Thales, o que a gente quer mais de tudo eu penso assim, ó, admiração e ser exemplo, que nem o meu pai foi para mim, eu quero ser para meus filhos. Assim, ó, que eu posso dizer, francamente, que eu quero ser que nem o meu pai. E mais de tudo, eu quero que os filhos meus digam isso. Eu quero ser que nem o meu pai. Então, eu acho que quando você consegue dar um exemplo dentro da tua família, quando você consegue ser pai, ser mãe, lá fora o reconhecimento vem. De cedo ou tarde ele vem o reconhecimento. E nós, aquela questão, não, eu estou pagando uma conta que não é minha, não é verdade, tá? Não é verdade. Você paga uma conta, às vezes, que é tua, tá? E se daqui a pouco te apresentarem a conta, se não é tua, logo ali na frente, ela vai ser quitada e você não tem nem juro para pagar. Então, a questão de, às vezes, você ser prejudicado por algo que você não fez é vida curta, isso dura pouco, é questão de meses, de anos, as coisas vão vir à tona. Não, a conta já está paga e não era dele e pronto. Então, e para isso acontecer, nós temos que trabalhar dentro desses princípios, ser coerente e procurar fazer a coisa correta. E isso é o básico da vida de todo ser humano, não só da minha. Prefeito, muito obrigado por estar aqui. E olha, foi uma conversa inspiradora e muito proveitosa. Eu que agradeço o espaço, Thales, agradeço a vocês aí pela oportunidade que a gente tem. Um pouco diferente. E realmente eu gostei da conversa, eu gostei, porque a gente tem que ter esses momentos de expor um pouco a realidade de cada um. E isso é poucos que fazem isso, porque a maioria, às vezes, das entrevistas, dos programas que a gente vai, são mais interesse, né? Aí a pessoa quer ver, descobrir isso, ou associar daqui a pouco uma propaganda, e toda aquela confusão toda. Mas aqui eu vi que é um lugar onde que a verdade, a sinceridade e o coração, né? Que eu falei no início, o coração, vamos pelo coração que não tem errado, a gente vai chegar lá. Perfeito. Muito obrigado novamente por estar aqui. Muito obrigado você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com.